Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 11. Estamos entrando no último bloco de lições 11, 12 e 13, onde vamos concluir esse segundo trimestre de ensinos maravilhosos que Deus inspirou assim o pastor Osiel Gomes. A lição número 11 vai falar a realidade do inferno, a próxima, a bendita esperança, a marca do cristão e, por fim, a cidade celestial. São as três lições que vai fechar o vasto ensino e o vasto e profundo ensino que tivemos nesse segundo trimestre de 2024. E a lição de hoje é a realidade do inferno. É um assunto que provoca bastante discussão entre teólogos, filósofos, enfim, em todos os meios há um debate, há um interesse, há vários pensamentos e argumentações acerca do inferno. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, divulgue, comente, compartilhe e vamos junto levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. E já convido a você, inscreva-se no canal e não deixe de curtir este vídeo. Pois bem, a lição de hoje, ela vai falar sobre a realidade do inferno. A perícope onde está baseado o nosso texto está no sermão profético do Senhor Jesus, do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versículos 41 ao 46. Primeiramente, nós queremos abordar sobre o pensamento, o tópico primeiro vai falar sobre o pensamento humano sobre o inferno. O que dizem alguns teólogos, filósofos, sobre a existência do inferno. Primeiramente, a ideia de inferno, alguns teólogos, alguns filósofos defendem que a ideia de inferno ela é incompatível com a ética e a moral de Deus. Isto por quê? Porque eles não acreditam que um Deus santo, amoroso, é capaz de colocar o homem em um sofrimento extremo e eterno, como é o inferno. E eles defendem, assim, tem alguns segmentos religiosos que compartilham desta mesma crença. Por exemplo, a Igreja Adventista, eles não acreditam na realidade do inferno. Os Mormons também não acreditam na realidade do inferno. As Testemunhas de Jeová também não creem na realidade do inferno. Então, estes segmentos religiosos estão contaminados. E há um grupo ainda de teólogos que diz que o inferno é um mito, não passa de um mito. E isso nós vemos que inferno não é mito. O Senhor Jesus falou mais acerca do inferno do que acerca do céu. Nos evangelhos, nós vamos ver a doutrina do inferno sendo aplicada, sendo ensinada pelo Senhor Jesus, mais do que o apóstolo Paulo ensinou. Então nós vemos ali o Senhor Jesus falando desta terrível realidade que é o inferno. Nós vemos ainda nesta linha os universalismo. Os universalistas também, eles não crê nesta realidade da condenação eterna. Eles acham e defendem que o inferno ele é corretivo e educativo. É corretivo porque ele vai aplicar a pessoa enquanto no inferno, ela sofrerá uma correção, uma punição da parte de Deus. No entanto, no final, ela será tirada dali e conduzida para a salvação. A Igreja Católica Romana também, em um dado momento, fala acerca do purgatório, que fica no purgatório por um período e depois a pessoa que pagou os pecados, ela é restaurada, ela é elevada para os céus.
também fala acerca do limbo, das crianças que morrem, pagãs, que não é batizada, aquela coisa toda, e que ficam num lugar chamado limbo, e daí ela vem também será ascendida aos céus. Isso tudo é um verdadeiro trabalhar do diabo para tirar do homem esta realidade da condenação eterna, que o Senhor Jesus, ele foi bastante enfático neste ensinamento. Nós não queremos gastar aqui muito tempo falando disso, mas porque no final de tudo, eles defendem que não há uma condenação eterna, e isso justifica a maneira pecaminosa de viverem, isso justifica a maneira descompromissada de viverem, sabendo que o inferno, na concepção deles, não existe. Na concepção deles, não sofrerão nenhuma pena. E hoje, esse crescimento filosófico, esse crescimento teológico, ele tem crescido vastamente no meio cristão, no meio dos segmentos religiosos cristãos. E por isso, nós precisamos tomar o devido cuidado. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, aqui o nosso comentarista, ele vai dizer assim: não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Então há muitos pseudos grandes ensinadores, como diz aqui na nossa revista. Pseudos ensinadores, que dizendo-se sábios, eles acabam tornando-se loucos. E esses sábios, esses pseudos sábios, vão tentar enganar a comunidade cristã, da igreja de Cristo, aqueles que creem em Cristo Jesus, que aguarda a remissão, que aguarda o arrebatamento, como nós vamos aprender na próxima lição. Então, é um desencorajamento para uma vida de santidade. É uma fomentação para uma vida carnal e mundana vinculada a este mundo de trevas, que seguramente terá o castigo eterno no inferno. E essas pessoas procuram tirar isso e levar na mente humana que o inferno não existe, que o inferno não é real, que o inferno não passa de um mito. Mas na verdade o inferno é real. Esses que defendem que o inferno é um mito, verão um dia a sua realidade, quando eles próprios lá estiverem, e se lembrarão do caminho que ele pavimentou para milhões de pessoas seguir os seus passos. Mas nós estamos aprendendo nesse trimestre acerca da nossa caminhada, da nossa carreira, a carreira que nos está proposta. Esta caminhada foi Cristo quem abriu, quem promoveu, ele abriu o caminho, e ele diz: por esses caminhos aberto por ele, nem os loucos errarão. Todos que buscarem encontrarão o Senhor Jesus. Agora, cumpre-nos dizer aqui o que diz a Bíblia. As palavras bíblicas que constam na Bíblia Sagrada, traduzidas para o português como inferno. Nós vamos encontrar 4 palavras. Uma delas em hebraico, que é Sheol. Sheol é traduzido como o mundo dos mortos. Cadeias infernais me cingiram, segundo Samuel capítulo 22 e 6. Aí nós vamos ver que os perversos serão lançados no inferno, ou no Sheol. Nós vemos Salmo 9:17. Angústias do inferno se apoderaram de mim, Salmo 116, verso 3. Os seus passos conduzem ao inferno, Provérbios 5:5. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno, Provérbios 9:18. E assim nós vemos essas várias outras citações no Antigo Testamento, que foi traduzida para o inferno a palavra Sheol. Então, nós vamos ver que a primeira vez que essa palavra ela tem uma referência em Deuteronômio, capítulo 32, 22, no Cântico de Moisés. É a primeira vez que o inferno é citado na Bíblia Sagrada. Nós temos aí várias citações em Salmos, como já referimos aqui, e também o livro do Antigo Testamento que mais faz referência, usa a palavra Sheol, referindo-se ao inferno, é Provérbios, o livro da sabedoria. Então aqui ele é citado pelo menos quatro vezes a palavra Sheol
no livro de Provérbios. 5 vezes é citado. Então, nós vemos aqui, a Bíblia, quando fala a palavra Sheol, é uma referência ao mundo dos mortos, é uma referência ao inferno, traduzida para o português como inferno, lugar que não tem retorno, não há como sair dali. Agora, outra palavra que é traduzida também por inferno no Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 palavras: Hades, Tártaro e Geena. Hades, Tártaro e Geena. A palavra Hades, do grego, ela corresponde ao Sheol do hebraico, o lugar das almas que partiram deste mundo, descerá até ao inferno, ou seja, ao Hades. Ou aí nós vemos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, do Hades. As portas, é o Hades que é traduzido por inferno. Então, nós temos ainda Apocalipse, nós temos Apocalipse 6, 1 e 18, 6 e 8, e 20 e versículo 14, a palavra Hades traduzida por inferno. A outra palavra que temos aqui é Tártaro, Tártaro, que é derivado de Tártaros, o mais profundo abismo do Hades. Ou seja, fala do Hades e o Tártaro é o lugar mais profundo do Hades. Fala das profundezas do inferno, a palavra Tártaro. Onde ali acontece o suplício eterno. Nós vamos encontrar isso aí na segunda carta de Pedro, capítulo 2 e 4. Também é um lugar de vergonha. Daniel 2, 12 e 2. Fornalha acesa, o Senhor Jesus vai falar em Mateus capítulo 13, versículo 42, fogo eterno, Mateus 25 e 41, castigo eterno, Mateus 25 e 46, eterna destruição, 2 Tessalonicenses 1 e 9, então nós vemos ali trazendo a ideia de um castigo eterno, a palavra Tártaro. E tem muitas outras citações, principalmente aqui no Apocalipse, temos várias citações no Apocalipse acerca do inferno, desse lugar profundo, de profundo sofrimento. A terceira palavra traduzida por inferno que nós vamos encontrar no Novo Testamento, palavra grega, é Geena, que é uma referência ao Vale dos Filhos de Inom. O que é o vale? O que era o Vale dos Filhos de Inom? Era um vale, um local onde se queimava o lixo de Jerusalém, e aquele fogo não se apagava, era contínuo para a cremação de lixo ali naquela região. E quando vai usar a palavra Geena, vai uma referência ao Vale dos Filhos de Inom. É o termo usado em lugar de suplício eterno. Estará sujeito ao inferno de fogo. É uma referência em Mateus capítulo 5 e versículo 22. Todo o seu corpo lançado no inferno. Está falando no Geena, que é um lago de fogo. Perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus 10 e 28. Sereis lançado no inferno de fogo. Mateus 18 e 19. Então, nós vamos ver aqui essas palavras usadas no original, no grego, como Geena, uma referência ao inferno de fogo, uma referência ao Hades, ao mundo dos mortos, Geena, ao inferno de fogo, e Tártaro, o lugar mais profundo do Hades. Então são essas colocações que nós aprendemos no Novo Testamento. São várias passagens. O Senhor Jesus, ele frisou, ensinou profundamente acerca da realidade do inferno. Logo, o inferno é uma realidade. Não podemos ignorar essa doutrina do inferno. Muitos colocam assim, dizendo que o nosso comentarista, ele vai dizer que Sheol é o mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. É lugar que não tem retorno. Aparece 65 vezes no Novo Testamento.
Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Nós vamos ver ali Salmo 16, versículos de 9 a 11, 49 e 15. Jó também faz referência do resgate. Aí nós vamos ver aqui essa palavra Sheol lá do Antigo Testamento, e nós vamos ver no Novo Testamento Hades, que significa lugar de castigo. Estou aqui fazendo referência o que foi pontuado pelo nosso comentarista. Lugar de castigo, que é o Hades, também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Pode se referir a isso também. A palavra tártaro é a ideia do abismo profundo, mais profundo que a sepultura. Então é a habitação dos ímpios mortos, Tártaro. E Geena, bem explicado aqui, deriva dos termos hebraicos atrelados ao Vale do Filho de Inom, como já falamos. Fiz questão de ler aqui este comentário do pastor Osiel para melhor fixação e assimilação do ensino da palavra. E por fim nós vamos chegando no tópico 3 da nossa lição, que vai falar a doutrina bíblica do inferno. Doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. Inferno é um lugar real. É um lugar de sofrimento, é um lugar de tormento, é um lugar para castigo eterno dos ímpios. É um lugar de tristeza, é um lugar de vergonha, é um lugar de extrema agonia, é um lugar onde será lançado o corpo e a alma. Isto é a doutrina do inferno. E também, se nós olhar por esse lado, Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus não criou o inferno para o ser humano. O próprio Jesus vai dizer que foi criado o inferno para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e não para o homem. E, no entanto, então, por que o homem será lançado no inferno? Porque ele segue os princípios satânicos, ele segue os auspícios de Satanás, ele vai no caminho, ele escolhe servir a Satanás. Então, a condenação de Satanás passará também ao ser humano que o seguir, que rebela-se contra o Deus Todo-Poderoso. A doutrina, o que ensina a doutrina? Nós vamos ver aqui, o nosso comentarista vai trazer a realidade do inferno, é o ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor, extrema agonia. Isto é o inferno. E lá no inferno ele é eterno, não terá fim. Então a eternidade do inferno, ela é real. Nós vamos ver aqui quais são os castigos, né? Ele tem um fogo inextinguível, uma fornalha de fogo, fogo eterno, lago de fogo, tudo referência ao castigo eterno, castigo eterno. Então essas expressões estão mostrando que o homem, uma vez lançado no inferno, ele não terá como sair de lá. Uma vez lançado ao inferno, ele não terá possibilidade alguma. É durante a vida que definimos a eternidade. É durante a vida que definimos a eternidade. Nós precisamos fixar, guardar e ensinar que é durante a vida que definimos a eternidade. É aqui, é nesse tempo presente que o homem estará com Deus ou sem Deus, excluído eternamente da presença de Deus. E neste ponto, nós podemos dizer aqui, eu quero até fazer menção, ele vai dizer assim, portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Cristo é pessoal. A escolha de estar com Cristo ou sem Cristo é pessoal. O homem escolhe por si mesmo se passará
ou não a eternidade com o Senhor Jesus. Logo, dentro desse ponto, nós podemos ver e fixar que o ensinamento da doutrina do inferno é uma realidade. Porque hoje o grande ápice dos ensinamentos teológicos, hoje o alvo de Satanás, eu tenho repetido infinitas vezes, inúmeras vezes, desde que começou o novo currículo da CPAD, eu tenho repetido inúmeras vezes sobre o maior ataque de Satanás nesta última hora. O maior ataque de Satanás nessa última hora é contra a palavra de Deus. O maior ataque do diabo é contra essa palavra. E de que maneira que ele ataca? De fora não deu certo. Ataques externos não deu certo. Então Satanás agora está trabalhando internamente. Porque para tentar explodir não funcionou. Então ele está trabalhando com uma outra técnica da implosão espiritual. Implosão espiritual. Implosão teológica. Implosão teológica. Onde ele está usando pessoas grandes, capacitadas, inteligentes, profundamente intelectualizadas, de conhecimento no hebraico, de conhecimento no grego, que conhece os originais. Estas pessoas, quando abrem o espaço para uso do diabo, é uma grande ferramenta para destruir a igreja por dentro. De que maneira? Porque são pessoas conhecidas, pessoas respeitadas pelo seu profundo conhecimento intelectual, filosófico e teológico. E se ela traz o ensinamento errôneo, a tendência é que milhares de pessoas, por não dizer milhões, a seguirão e pegarão como verdade o que foi jogado por Satanás. O grande preocupação que carrego nesses últimos dias é que esses grandes ensinadores que precisam das orações da igreja para não se corromperem, porque a corrupção de um deles acarretará no prejuízo espiritual de milhares de pessoas. Muitos ensinadores crescendo, querendo conhecimento, vai beber de uma fonte que está contaminada, que está corrompida, que está praticamente ali dominada por Satanás e vai trazer como se verdade absoluta fosse. Aí já não é ele é o ápice, mas existem outros que estão pegando desse ensinamento e ensinando a igreja. Então esta é a minha maior preocupação. O alvo do diabo hoje são os grandes intelectuais e teólogos, para corrompê-los, porque através deles minarão esta palavra. Hoje está difícil você encontrar, a Bíblia se tornou comercial. Há Bíblias, há versões bíblicas para todos os gostos. Porém, nós precisamos ver a fonte, de onde estão sendo traduzidas estas Bíblias, para depois lermos e assimilarmos e recebê-la e aplicá-la como verdadeira palavra de Deus. E porque o resultado disso, de quem segue esses ensinamentos errôneos, não é o céu, mas o inferno. Esta é a minha grande preocupação nesta última hora. Por isso, estejamos alicerçados na palavra, porque a doutrina do inferno, ela é real, é verdadeira e é bíblica. E o Senhor Jesus foi quem mais ensinou sobre esta realidade. Inclusive no Apocalipse, ele dá detalhes sobre esta realidade do inferno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.